Olá, seja bem-vindo a mais uma vez ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nós iremos, nessa semana, estudar a lição de número 12, que tem como título Lidando com passagens bíblicas difíceis. Vamos ser sinceros, né? Quem nunca se deparou com textos que são de fato difíceis de se entender? Mas antes de nós entrarmos nesse tema, queremos te convidar para que você possa se inscrever no canal, se você ainda não fez, você possa curtir, possa colocar suas impressões nos comentários e compartilhar o link para que outros tenham contato com a palavra de Deus também. Então, nesse momento, lhe convidamos a você pegar a sua Bíblia e estudar conosco. Muito bem, meus amigos, vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Então, eu lhe convido nesse momento a fechar os seus olhos e vou pedir para que o meu amigo, pastor João Batista, possa nos elevar agora nesse momento. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar com o Teu Espírito Santo, para que possamos compreender se há alguma coisa no estudo dessa semana que ainda não compreendemos em Tua Palavra. Semana estudaremos textos que são mais difíceis, ou são considerados assim. Então que a Tua sabedoria e o Teu amor estejam conosco, para que compreendamos as verdades contidas nesses textos e possamos vivê-las também. Nos abençoa, é o que te imploramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ok, meus amigos, lidando com passagens bíblicas difíceis. O nosso guia de estudo menciona o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, como verso para memorizar. E diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pastor João Batista, o que podemos identificar acerca desses dois versos aqui da carta de Pedro que pode nos ensinar mais acerca desse estudo, acerca de passagens difíceis de compreender? Muito bem, né? Primeiro eu quero começar dizendo que o conhecimento que nós aprendemos ao longo desse trimestre ele deve ser cumulativo. Então, nós já estudamos tecnicamente alguns aspectos da interpretação, texto e do contexto, e essa lição pode surpreender a muitos, né? Porque se espera, quem sabe, um trabalho ali com textos mais difíceis, mais complicados, mas na verdade a lição pretende trabalhar a nossa postura, a nossa atitude em relação a esses textos. E uma forma muito interessante, um exemplo bíblico, é exatamente esse exemplo aqui da segunda carta de Pedro, quando Pedro vai dizer que Paulo escreve a respeito desses assuntos. E os assuntos, eles estão nos versos anteriores, né? A partir do primeiro verso do capítulo 3, você percebe que o assunto é a volta de Jesus. As pessoas não criam na volta de Jesus, por não crerem, elas ridicularizavam aqueles que criam, o povo de Deus, e chegavam a apontar coisas como o mundo é o mundo desde que ele foi criado, desde que ele existe, desde que os pais, os antepassados existem. E o apóstolo Pedro ele afirma, olha, vocês não devem se preocupar com isso porque Deus está sendo paciente. E aí no verso 15 ele vai dizer que essa paciência é uma salvação, mas as pessoas olham para essa paciência ou para essa aparente demora de duas formas. Ou elas não reconhecem, né, são ignorantes quanto ao que está acontecendo, elas não têm o conhecimento, ou então elas deturpam. Conhecem, percebem, mas elas modificam para atender às suas necessidades. E essas realmente são duas atitudes que geralmente acontecem ou ocorrem quando as pessoas vão enfrentar o texto bíblico. Ou elas não conhecem, ou elas então reconhecem a verdade, mas elas modificam. E é sobre isso que a lição vai falar essa semana. Ok, pastor João Batista, obrigado pelo esclarecimento. Me chamou a atenção dois pontos aqui nesse verso, que é acerca daqueles que são ignorantes e aqueles que são estáveis, né? Aqueles que deturpam a palavra de Deus. Mas, pastor Fábio, no caso, com relação a essas classes, né? Essa classe aqui que Pedro então coloca acerca desses que fazem alguma coisa que é prejudicial frente a esses textos difíceis. O que o senhor poderia nos colocar acerca dessas classes de pessoas? Muito bem. As duas classes aqui, né? Os ignorantes e os estáveis. Muito bem, a gente pode falar que os ignorantes, né? Aqueles que não têm um relacionamento com a palavra de Deus, como
estudar a palavra de Deus, na realidade, né? Então aí eles acham que por colocar ali a Bíblia na sua estante, que vai sair dali um fluido de glória, enfim, né? Muitas têm essa crença, não é? E muitos cristãos evangélicos, eles não estudam a palavra de Deus como deve ser estudada. Agora aqui, essa segunda classe aqui dos instáveis, não é? Eles encontram sim temas, passagens difíceis, né, na Bíblia, mas a Bíblia, quando nós estudamos ela, requer muita humildade, muita oração, perseverança, né? Perder tempo com ela. Esse é o propósito de Deus, talvez, né? Em relação aos textos difíceis. Então, o que requer dessas pessoas que também deturpam, achando aquilo que é conveniente para elas, não é? Elas não se aprofundam no texto bíblico, não comparam texto com textos, né? É mais ou menos isso. Ok, pastor Fábio, muito obrigado. Muito boa a sua colocação. E, Lucas, o que mais podemos comentar aqui na lição de sábado acerca de lidar com as passagens difíceis da Bíblia? Eu acho interessante nós entendermos por que existem passagens difíceis, né? Se a Bíblia é uma revelação de Deus, por que ela não foi revelada de maneira mais simples e fácil e acessível para todos entenderem? As passagens difíceis, elas existem justamente por causa do processo de inspiração. Deus, ele revela a mensagem a um escritor, ao mensageiro, e o mensageiro, nesse processo de transmitir a mensagem, ele transmite ali juntamente com o seu todo, que a gente chama, né, o seu background, né? Pano de fundo. Exatamente, obrigado. O seu pano de fundo tem ali a sua carga emocional, tem ali a sua carga cultural. E aí a gente, para o autor, pode ser algo simples, mas para outras pessoas que viveram em outras épocas e outras culturas, se torna algo mais difícil. E aí a gente tem esse lapso aí cultural, de cosmovisão, de várias pessoas, e aí encontram essas dificuldades. Então, existem essas passagens difíceis, sim, e elas precisam ser lidas e estudadas, como o pastor Fábio, com muita humildade e oração. E, aliás, o propósito disso, de existir essas passagens difíceis, é justamente para que todos nós tenhamos essa comunhão, essa intimidade cada vez maior com o texto e com o Deus que revelou o contexto, para que a gente possa entrar mais em relacionamento, estudar mais a palavra, ter mais tempo detido ao estudo da Bíblia, que esse é o objetivo de Deus, para que a gente cresça mais espiritualmente e cresça no relacionamento com Ele também. Pastor Ricardo, gostaria só de acrescentar, acho que ficou muito bacana a fala do Lucas. As pessoas, eu acho, Lucas, Fábio e Ricardo, elas ainda não sabem diferenciar o que é a interpretação da aplicação. O texto, ele só pretende uma coisa com a interpretação. Eu não posso tirar dele outra interpretação que não seja aquela que está escrita, mas as aplicações são diversas. Eu acho que o estudante da lição que acompanha conosco pode estar se perguntando, mas existem pessoas sinceras em outras denominações, em outro lugar, que estudam a Bíblia com sinceridade, coração, e ainda assim enfrentam dificuldades no estudo da Bíblia? Sim, justamente por essa questão. Interpretar a Bíblia muitas vezes não é fácil, mas o conhecimento que vem dela é multiforme, é multifacetado, como eu colocaria isso de uma maneira mais simples. Ele tem muitos desdobramentos. Então eu consigo, de maneira assim, através do Espírito Santo, compreender a lição. Por mais que muitas vezes entender o texto seja difícil, as lições que a Bíblia nos traz, elas são muito simples. E por mais que eu tenha dificuldade, eu posso buscar auxílio, posso buscar estudo, e como foi muito bem dito aqui, quanto mais tempo eu passo em contato com a palavra de Deus, mais simples e mais fácil fica essa compreensão. Muito bom, muito bom. Meus amigos, para nós encerrarmos a lição desse sábado, então aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, existem sim passagens difíceis. E a lição também coloca que nós não podemos, pelo fato de achar passagens difíceis, nós não devemos abandoná-las. Muito pelo contrário, elas servem para que a gente mantenha relacionamento com Deus, tenha tempo estudando a palavra de Deus, tendo comunhão e relacionamento com Ele, em oração e humildade, para que Deus possa falar conosco. Aprendemos também acerca de que, assim como Pedro fala que muitas pessoas eram estáveis ao estudar a Bíblia, nós não podemos ser como essas pessoas. Nós precisamos ter tempo dedicado de forma sistemática para relacionamento com Deus e não usar os textos bíblicos da forma como nós bem queremos. Mas entendemos que existe uma interpretação
existe um significado e as aplicações desse verso são diversas para as diversas realidades da nossa vida. Então, meus amigos, fique aí para a lição de domingo e que Deus nos abençoe.